E hoje você vai aprender a fazer a conexão da sua API com o banco de dados na nuvem. O banco de dados que a gente vai utilizar é nessa plataforma Supabase. A gente vai utilizar essa plataforma gratuita, na parte gratuita a gente consegue fazer bastante coisa, tá? Tem a limitação aqui de 2 projetos, né, por conta na versão gratuita, mas se você precisar de mais espaço aí tem que ver a questão, né, da conta premium, tá? Mas na versão gratuita aqui a gente consegue utilizar bastante coisa. Eu já fiz um vídeo, né, já tem um vídeo gravado referente ao Supabase, né, a gente fez ali as configurações para criar ali um banco de dados, criar tabela, né, fazer ali todo o setup direitinho, mas hoje a gente vai fazer aqui uma conexão com uma API. Então nós vamos criar aqui uma API simples e depois fazer a conexão, né, com o Supabase. Então daqui a pouco a gente volta nessa telinha aqui, né, do Supabase para a gente fazer ali a criação, né, do banco de dados, pegar ali a chave que a gente precisa. Tem várias partes aqui que a gente acaba se perdendo, inclusive pode ser que tenha alguma alteração aí do vídeo anterior, né, não faz tanto tempo assim que eu fiz o vídeo, mas, né, essas ferramentas elas costumam mudar aí com uma certa frequência, tá? Então vamos seguindo aqui fazer o nosso servidor. Eu já deixei aqui instalado os pacotes para a gente ganhar tempo e os pacotes que a gente precisa instalar, né, fazer aqui o setup inicial. Esse daqui é o pacote @supabase/supabase-js. Esse daqui é o nome do pacote. Esse daqui então é o que vai fazer, né, permitir a nossa conexão, né, da nossa API lá com o Supabase, tá? Então tem o pacote, né, para o Node, funciona aqui com o Node, tá? Funciona direitinho. A gente vai ver isso daí na prática. Então eu já deixei aqui também um .env, tem aqui um arquivo .env. Nós vamos ter aqui a variável supabase_url e depois aqui, né, o supabase_key, tá? Nós vamos precisar desses dados aqui para a gente inserir aqui e fazer a conexão. Vamos lá então construir a nossa API, depois a gente faz aquelas partes ali só para a gente adiantar aqui então, né, vamos fazer a parte da API, depois a gente faz ali a conexão, tá? Vamos então colocar aqui uma const express, vamos fazer aqui pelo require mesmo, tá? Não vai ser ali o import, mas dá para fazer com import, mas a gente vai fazer com o express, né, o require express, para a gente ganhar tempo. Vamos ter uma outra const aqui também, create, coloca aí o create client. Esse daqui vai vir ali do require. Vamos colocar ali o pacote ali do @supabase/supabase-js, tá? Então vê aí se está certinho, ó, create, né? Faltou o e aqui. Coloca aí o e, create client, tá? Esse daqui, ó, é para a gente poder fazer, né, a conexão lá com o Supabase, tá? Então tem que fazer esse import aqui. Próximo aqui nós vamos fazer ali o require também do .env, para a gente conseguir trabalhar com as variáveis de ambiente, tá? .env, depois aqui .config, para a gente conseguir trabalhar ali com as variáveis, a gente conseguir enxergar as variáveis de ambiente aqui nesse documento app.js, tá? Então esse daqui é o setup inicial, apenas esses imports aqui já vai ser o suficiente para a gente conseguir trabalhar com o Supabase. Vamos configurar aqui a base então, pegar ali então as variáveis de ambiente, colocar aqui então uma constante chamada Supabase, recebe, então aqui vai ser o create client, né? Tá vindo ali do pacote que a gente instalou. Depois aqui vamos colocar o process.env. Aí você vai pegar aqui, ó, a variável que você vai utilizar, tá? Vou pegar primeiro essa daqui da URL, colocar aqui. Você vai colocar o ponto supabase_url e depois o process, mais uma vez, .env. Aí pega a outra variável, a outra essa daqui. Tá? Então nós vamos colocar aqui as variáveis de ambiente para não deixar exposto ali os dados que a gente vai trabalhar, tá? Vamos colocar aqui uma criação ali do nosso app. Então vamos ter aqui uma const app, recebe ali o express. Então instanciar aqui o express para a gente ter ali o nosso app. Nós vamos fazer aqui, né, uma API, e para a gente inserir os dados, a gente vai inserir os dados ali via client REST, para a gente não ter que fazer um front-end, né? Então aqui o nosso caso, né, do nosso vídeo de hoje, é só uma API com a conexão com o banco de dados na nuvem, para vocês verem isso daí funcionar, tá? Depois vocês dão um segmento aí, faz um front-end bacana para esse projeto aqui. app.use, vamos ter o express.json, porque nós vamos trabalhar com os dados aí em JSON, certo? Então para a gente conseguir ler os dados em JSON, a gente vai fazer nessa configuração aí. E aqui a gente já vai começar a construir as rotas, mas antes de construir, vamos colocar ali o nosso app.listen para rodar o servidor.
Eu vou fazer aqui também a instalação, né? Vamos fazer aqui a instalação do NodeMoon. Aí depois a gente não precisa ficar parando toda hora o servidor. Então volta lá, vamos fazer aqui a instalação do NodeMoon. Vou pegar aqui então o CMD. Vamos lá então fazer a instalação do NodeMoon. Já deixei aqui o terminal aberto, aqui o do CMD. Vamos instalar o NodeMoon, fica mais fácil, né? A gente vai criar aqui duas rotas. Vamos ter uma rota para inserir os dados, outra rota para a gente buscar os dados. Então assim a gente coloca o servidor para rodar, não fica parando toda hora ali, tá? Então vamos colocar aqui para instalar o pacote ali do NodeMoon, npm i NodeMoon. Tá? Então esse pacote aqui vai ser útil para a gente rodar a nossa API e não ter que ficar parando toda hora, tá? Aqui no JSON, a gente vai fazer aqui a configuração para rodar ali o NodeMoon. Então aqui a gente vai colocar dev, NodeMoon, espaço app.js. Então quando a gente rodar o servidor, nós vamos colocar o npm run dev. E aqui ele está dando essa mensagem porque a gente precisa fazer ali a conexão lá com o Supabase, tá? As nossas variáveis de ambiente são vazias, então a gente precisa preencher ali com os dados corretos, tá? Então vamos fazer assim, vamos lá no Supabase, a gente vai fazer aqui então, né, a criação ali do nosso projeto no Supabase, pegar ali os dados que estão faltando para a gente conseguir rodar ali o nosso servidor, tá? Vamos lá então criar aqui um projeto novo. Você pode colocar o nome que você quiser aí, tá? Do seu projeto, do seu banco de dados. Isso daqui vai ser o banco de dados que vai ser criado. Então eu vou colocar aqui Supabase, tá? Colocar um nome aqui qualquer, a senha também. Tá? Coloca aí, e depois eu vou excluir, tá? Então não tem importância aí de deixar, né, esse nome aqui, essa senha que eu coloquei, tá? Só para testes mesmo, então não tem importância. Aqui na região vai aparecer aqui Américas, pode deixar assim mesmo, tá? O vídeo anterior eu acho que tinha uma outra opção que aparecia aqui, mas aqui agora já está aparecendo Américas, pode deixar assim. Cria ali o projeto, ele vai criar aqui o projeto, a gente vai construir ali a tabela para a gente poder ter aonde a gente salvar as informações no banco de dados. Então o processo aqui é rápido, não demora. Então vai aparecer essas informações aqui e a gente vai criar, né, agora a nossa tabela, tá? Depois dá uma olhadinha na documentação, né, dá uma vasculhada aí, dá uma fuçada aí na plataforma para vocês entenderem mais, tá? Então, que nem eu falei aqui, né, nós conseguimos trabalhar com JavaScript, né, com Node, tem outras linguagens aqui também, né, atende ali o Python, o C Sharp, né, o Kotlin também. Tá? Então funciona aí direitinho, tá? Vamos criar aqui então o nosso banco de dados, né? O banco de dados já foi criado, né? Agora a gente precisa aqui criar a tabela. Vamos lá então, entra aqui então no Table Editor, né? Para a gente criar aqui a nossa tabela, vai aparecer essa informação aqui, cria aí a nova tabela, né? Criar a table. Aqui você vai chamar, né, colocar o nome da sua tabela, o nome que é a sua tabela mesmo, tá? Eu vou chamar de produto, porque a gente vai cadastrar ali produtos, então eu vou chamá-la aqui de produto, tá? Meu teclado aqui afundou de novo, né? Vamos lá. Então nós vamos chamar aqui de produto. A descrição, não vou colocar nenhuma descrição aqui. Nesse ponto aqui, ó, nesse tique verde aqui, nesse box que está aparecendo aqui, você deixa desmarcado, tá? Depois dá uma olhada na documentação para vocês entenderem, né, por que eu vou deixar desmarcado. Vou deixar desmarcado porque a gente não vai configurar toda a parte aqui de segurança, tá? Só para a gente poder ter acesso da API, que ela consiga salvar os dados. Então eu vou deixar desmarcado. Depois você vem aqui e confirma, mas dá uma olhada depois na documentação para não deixar aí a sua aplicação aí, né, exposta. Depois a gente vai, né, rolar para baixo, vai ter aqui algumas propriedades que já vem de padrão, né, vai vir aqui um ID, né, aqui o timestamp já vai vir pronto. Nós vamos criar aqui então mais colunas, vou colocar aqui então o nome do produto, vai ter o nome, o tipo de dado que a gente vai colocar aqui, eu vou colocar aqui como varchar mesmo, dá agora um adicionar, para adicionar mais uma coluna, a gente vai colocar aqui agora o preço, então vai ser o preço. O preço aqui eu vou deixar como esse float 4, tá? Pode deixar esse daí também. Aqui do lado direito, né, aqui embaixo, vai ter ali um botãozinho verde, escrito Save, tá? Não tá aparecendo aí que a câmera tá pegando aí, mas o lado direito, aqui embaixo, tá escrito Save. Já tem o vídeo gravado que eu fiz para vocês, depois dá uma olhada lá. Vou deixar na descrição para vocês acompanharem direitinho. Porque no vídeo lá eu fiz a gravação, fiquei trocando de lugar as câmeras aí para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então até essa parte aqui a gente já fez, né, naquela gravação. O que nós não fizemos naquela gravação foi a construção da API e fazer essa conexão funcionar, tá?
Criamos ali então, né, a tabela. Se a gente vir aqui, ó, a tabela vai estar vazia, né? Não tem nada aqui porque a gente não registrou nada ainda. Para a gente pegar ali as informações que a gente precisa, né, aqui no menuzinho, nós vamos vir aqui embaixo no Project Settings. Localizem aí, Project Settings. Vai abrir esse outro menuzinho. Nós vamos utilizar aqui o Data API e o API Keys, tá? Nós vamos pegar essas informações aqui. Então vamos lá no Data API. No Data API você vai pegar esse endereço que aparece aqui, tá? Você vai vir aqui, ó, dar um copy. A gente copia ele, vai lá no env. Aquele dali, né, ele vai aparecer aqui o que ele é, né? A URL. Então você vai vir aqui, ó, aqui em cima, ó, na URL, dá um Ctrl V, certo? Depois aqui nós vamos precisar ali da chave. A chave vai estar nesse menuzinho aqui, ó, API Keys. Vai vir aqui, ó, nessa opção, ó, Legacy, né? Toda essa informação aqui, ó, Legacy Enon, né? Enon Service, tá? Você vai vir aqui nessa opção. Aí você vai vir aqui, ó, e clicar em Copy nessa parte aqui em cima, tá? Nessa região aqui, ó, vai ter um botãozinho para copiar. Você copia isso daqui. Isso daqui é a sua chave para poder acessar, né, ali o Supabase e salvar as informações. Essa chave gigante, tá? Por isso que a gente deixa nessa chave, né, no .env, porque essa chave aqui, né, a sua chave, a sua senha, para você conseguir fazer ali né, a inserção dos dados, tá? Depois eu vou excluir, não tem problema deixar aí para vocês. Então fizemos aqui, né, o setup das duas variáveis. Vamos executar mais uma vez aqui o servidor. Vou limpar a tela, tá? Vou limpar a tela aqui, parar ele, limpa a tela. Então é o npm run dev. Então com as informações setadas ali, agora sim, né, já sumiu a mensagem, né, a notificação que estava aparecendo, tá? Então estava faltando informações ali, a gente já colocou as informações, os dados, então já está tudo certo. Aqui no servidor a gente não precisa parar mais porque a gente está rodando com o NodeMoon. Então deixa rodando aí, né, até esquece dele, deixa de lado aí, não precisa esquentar a cabeça que a gente não vai utilizar mais ele por enquanto, tá? E agora com o nosso servidor rodando, vamos dar seguimento aqui então na parte aqui do nosso app.js. Aqui então nós vamos colocar ali a porta. A gente não criou aqui a constante, né, com a porta, mas já dá para a gente inserir aqui dentro direto, ou então você cria aí uma constante, né, coloca o número para essa constante e a gente insere ali. Então vamos colocar aqui uma const. Essa const aqui vai ser a nossa porta, né? Vou colocar aqui port. Vai rodar ali na porta 3000. Então aqui no listen nós vamos colocar ali o port, depois fazer aqui a nossa função de seta para rodar ali então, né, a informação, colocar aqui o console.log, colocar a informação que está rodando ali o nosso servidor, tá? Aqui é o template literal, servidor rodando em http localhost, aí você faz ali a inserção ali da porta. Tá? Então esse daqui é o servidor que a gente está criando. O outro ali é o NodeMoon, tá? O NodeMoon aqui ele vai rodar, tá? Tá rodando ali tranquilamente. Agora que a gente fez aqui o setup da nossa, né, da nossa API, né, o servidor, né, o nosso servidor, tá? Agora o nosso servidor está rodando perfeitamente. O que estava rodando antes era só o NodeMoon, sem nada, tá? Agora a gente já terminou de construir ali o nosso servidor, agora ele vai funcionar direitinho, tá? Não precisa mexer mais nada, tá? Conforme você vai fazendo modificações ali, vai aparecendo aqui atualizações, tá? Não se preocupa com isso que vai funcionar direitinho. Então já está pronto aqui o nosso servidor, né, nossa API. Agora a gente vai partir para a construção das rotas que a gente precisa, né? A gente precisa construir uma rota ali para fazer a inserção dos dados lá no Supabase. Então vamos lá colocar aqui uma rota, app.post. Aqui nós vamos colocar, né, aspa simples, depois aqui a barrinha e depois aqui o nome da rota, vai ser produtos. Vamos ter aqui a função assíncrona, como se a gente estivesse utilizando ali o MySQL mesmo, tá? Como se estivesse utilizando ali o MySQL, as configurações que a gente vai fazer vai ser igualzinho, tá? Vai ter aqui o REC, vai ter o RES, né? A requisição, a resposta. Vamos ter aqui uma const para fazer a desestruturação de dados, né? Que é o nome e depois o preço. Que vai vir ali do rec.body. A gente vai testar isso daqui com o Thunder Client, tá? Para saber se está funcionando, a gente precisa ali de precisava de um front-end. Como a gente não tem, a gente vai fazer ali com o Thunder Client, vai funcionar direitinho, tá? Pode ser o client REST que você quiser, tá? Aqui nós vamos ter uma condição, tá? Vamos fazer aqui uma condição simples, tá? Não vai ter try catch, não vai ter nada, vai ser aqui uma API simples, só para a gente testar ali a nossa conexão com o Supabase, tá? Então, se não tiver o nome ou se não tiver o preço,
tá? Se não tiver o nome, se não tiver o preço, a gente manda um retorno disso daí, né? Coloca aí um return. Res status, né? Coloca aí o status 400.json. E aqui a gente coloca o erro, tá? Nome e preço são obrigatórios. Tá? Nome e preço são obrigatórios, né? Coloca uma mensagem aí para saber, né? Se deu algum erro, né? A gente consegue saber o que está acontecendo, tá? O que mais que a gente pode fazer aqui? Né? Aqui a gente já vai começar a fazer ali a inserção, né? Então vamos colocar aqui uma const. Vamos ter ali o data, né? Os dados que foram cadastrados, ou então vai ter um erro, tá? Né? Vai ter uma data ou vai ter ali um erro, tá? Aqui nós vamos ter o await, porque a função assíncrona vai pedir ali um await em algum lugar, né? Então vai ter aqui o await supabase, tá? O await, né? Quando a gente utiliza aqui o await, né? O async, await, né? A gente retorna ali uma promise e vai ter ali os callbacks, né? Tem tudo isso daí. Então aqui, ó, no nosso await supabase, nós vamos colocar aqui, ó, o ponto from. Qual que é a tabela que a gente criou ali? Aqui vai ser a tabela produto, certo? Vai ter a tabela produto. E depois aqui nós vamos ter ali um insert. Vamos fazer ali a inserção, né? Colocando aqui o nome preço. Tá? Essas informações, esses dados que a gente está trabalhando aqui, né? A documentação ali do Supabase vai falar para a gente, tá? Como que a gente tem que fazer, né? Essas inserções aí, tá? Então aqui nós temos a função assíncrona, vai ter aqui o await, e depois aqui a gente vai trabalhar com a tabela produto, vamos inserir ali o nome e o preço que a gente pegou aqui em cima, certo? Então isso daqui é para a gente colocar, né, as informações lá no banco de dados. Se tiver mais algum erro aqui, vamos fazer aqui mais um tratamento, né? Uma condição. Aqui nós vamos colocar o error e depois aqui embaixo, né, na nossa condição, return res.status, colocar aqui o 500.json e depois aqui colocar ali um error, dois pontinhos, error.message. Tá? Se a gente não faz o tratamento com os erros, que vai acontecer depois, né, se tiver algum erro, a gente não sabe o que aconteceu, tá? Então tem que colocar aí os tratamentos, né, os erros aí certinho, porque senão depois a gente não sabe o que aconteceu, tá? Aqui é error, tá? Arruma ali, senão não vai funcionar aqui embaixo, tá? Então se capturou o error aqui em cima, ele vai pegar aqui e vai trazer nessa condição e depois a gente vê ali a mensagem que está aparecendo, tá? Então só presta atenção na digitação aí, né? Vocês viram que eu digitei errado ali, senão depois não aparece, né, as informações, né, não funciona direito. Vamos aqui então, né, na parte de baixo, colocar aqui um return, res.status. Aqui vai ser o status 201, né? Se não tiver erro nenhum, vai ser criado ali então, né, o registro. Vamos ter aqui um JSON, nesse JSON vamos colocar uma mensagem, um message, dois pontinhos, produto inserido com sucesso, tá? Coloca a mensagem para o usuário saber, né? E até para a gente saber que foi salvo ali com sucesso, né? Depois coloca aí, né, o data, vírgula data, e a gente já consegue testar nessa parte aqui, né, para saber se está funcionando. Então a nossa rota aqui para inserir, né, os produtos já está pronto. Agora a gente vai fazer o teste utilizando ali o Thunder Client. Então nós vamos precisar da rota /produtos, né? A gente vai pegar ali o Thunder Client. Você pode utilizar o Postman, Insomnia, qual você quiser aí, tá? Vou pegar um aqui que já está pronto, né? Só um atalho aqui, né? Inclusive esse daqui foi o que eu estava testando, né? Eu fiz o teste aqui antes para saber se estava funcionando, para, né, na hora do nosso vídeo funcionar direitinho. O que a gente precisa passar aqui nos headers, né, aqui o cabeçalho, ó, content type. No de vocês aí pode ser que não tenha, né, não tá aparecendo aí. Se não aparecer, você começa a digitar aqui, ó, content type, vai aparecer. Depois aqui, ó, application, né, vou apagar esse daqui, ó, application /json, tá? Então precisa colocar essas informações aí no body. Vou colocar aqui, né, já deixei pronto, né, para a gente ganhar tempo aqui, o vídeo não ficar tão comprido. Então já tem pronto aqui, ó, produto 01, né, o preço aqui eu vou colocar outro preço, vou colocar aqui 1000, pronto, só para ficar diferente ali. Então vou dar um send aqui, vou clicar aqui no send, e demora esse tempinho, né, porque o nosso banco de dados está na nuvem, né, então ele demora um pouquinho aí para registrar as informações. E aqui no Supabase, vamos lá então, pegar aqui, né, o Table Editor, né, o Table Editor.
Então vai aparecer aqui, né, o produto que a gente cadastrou, ó, produto 01, né, quantidade, o valor aqui 1000, né? A gente só tem aqui o nome e o preço, tá? Só tem nome e preço. Então vai ter aqui o produto 01 e o, né, o preço aqui. Vou cadastrar mais um produto aqui, só para a gente ver que não, né, não tá, a gente não está fazendo aqui, né, uma gambiarra, né? A gente está inserindo aqui, né, durante aqui a gravação do vídeo. Então produto 02, né, aqui, o valor dele é 500, dá um send, já saiu dali, né? Vamos atualizar aqui, né, para aparecer as informações. Aí vai aparecer aqui o produto 02, certo? Então tá salvando, tá cadastrando as informações direitinho, tá? Só presta atenção depois, né, para mexer na ferramenta aqui, né, os menuzinhos. Conforme você clica aqui no menuzinho, vai abrir outro menuzinho, tá? Só para não se perder aí. Vamos preparar agora outra rota, né? Construir agora outra rota para a gente poder fazer ali a busca, né, e conseguir consultar aqui, né, no Thunder Client também, tá? Vou deixar ele aberto ali, daqui a pouco a gente vai mexer de novo. Ponto e vírgula no JavaScript, opcional, a gente sabe disso. Vamos lá então criar a próxima rota, app.get. Aqui nós vamos ter ali o, né, um barra produtos. Pode ser o mesmo nome, tá? Pode ser, porque o verbo, né, o método que a gente utiliza, né, o get, né, o post aqui são diferentes, né? Então dá para você utilizar o mesmo nome aí se você quiser. Aqui então vai ter a função assíncrona, vai ter o rec e o res. Vai ter o rec e vai ter o res. Depois aqui nós vamos ter ali uma const, data e o error, tá? Tem que estar dentro da chavinha aqui, né? Não coloquei a chavinha. Vai ser ali então await Supabase, tá? Esse daqui não tem ali o recbare, tá? Não tem porque nós vamos pegar as informações lá do Supabase. .from. Aqui vai ser produto, que é o nome da nossa tabela. Se você colocar o nome errado ali, depois no Thunder Client ele vai falar que está errado, tá? Depois aqui vai ter o select. Coloca aí o select. Qual vai ser aqui os parâmetros que a gente vai passar? Vai selecionar tudo, certo? Então ali o asterisco. E aqui embaixo nós vamos ter também, né, uma parte ali do tratamento de erro. Se tiver algum erro, a gente apresenta aqui. Error, né? Então só toma cuidado aí que é o erro que a gente captura aqui, tá? Vou colocar mais para baixo aqui para não ficar bagunçado. E depois aqui nós vamos ter um return. Coloca aí um return. Tá? Coloca aí return res.status. Aqui vai ser o 500.json. E depois aqui, se tiver algum erro, né? A gente vai colocar aqui nas propriedades error.message. Tá? Para a gente conseguir visualizar ali, se tiver algum erro, a gente consegue entender o que está acontecendo, tá? E depois aqui o res, né? Tem mais aqui um return, né? Do res.status. Esse daqui vai ser o 200. O 200 na consulta ali é porque deu tudo certo, né? Então você vai ter aqui um JSON para apresentar ali o produtos. E aqui vai ser o data. Tá? Vamos lá então testar ali no nosso, aqui é produto, né, que a gente cadastrou, é produto, né, então tem que colocar aqui produto, certo? Vamos lá então testar lá no client REST, né, aqui a gente já está rodando com o NodeMoon, né, o servidor está rodando desde aquela hora, tá, não precisa parar o servidor. Vamos lá então no client REST, trocar aqui o método, então aqui vai ser produtos e vamos trazer aqui as informações, tá? Então trouxe aqui as informações dos produtos que a gente tem cadastrado lá no banco de dados na nuvem, tá? Então não está, né, não está na máquina esses dados aqui. A gente salvou os dados lá no Supabase. Se a gente vir aqui então, né, nós vamos ter ali as mesmas informações, os mesmos dados. Então produto, né, o 01 e o 02, valendo ali o 100, né, valendo 1000 e valendo 500 ali o segundo, tá? Então trouxe os dados aqui direitinho. Então esse daqui é um pequeno exemplo, né, o que a gente pode fazer, né, com um banco de dados na nuvem, né? Você se despreocupa, né, com a questão de salvar os dados aí localmente e, né, uma situação dessa daqui é perfeita para você utilizar aí no seu TCC, né? Tiver que mostrar a sua aplicação, né, para alguém, o seu banco de dados não tiver ali na máquina ou sua máquina não tiver ali uma, né, uma potência para ter ali um servidor de banco de dados, você consegue utilizar um banco de dados na nuvem tranquilamente, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.